Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus abençoe sua terça-feira e todas as suas atividades de hoje. Nós vamos começar o nosso programa na presença dos anjos, hoje terça-feira, que os santos anjos nos renove cada vez mais com a sua ação em favor daquilo que Deus quer de cada um de nós. Estamos no mês vocacional e rezamos sempre assim. Enviai, Senhor, operários para a messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Com esta alegria no coração, nós queremos trabalhar esse tema dentro da semana vocacional em favor dos religiosos, que é o tema da pobreza evangélica como liberdade interior. Isso é um ideal, um chamado muito especial de Deus ao longo da história da Igreja, e nós temos em milhões de homens e mulheres católicos que ao longo desses 2000 anos de existência da Igreja fecundaram suas vidas com esta opção de viver a pobreza, de assemelhar-se ao Cristo pobre, como sinal de profunda liberdade interior. É claro que para uma pessoa pagã, relativista, hedonista, que vive a catas de prazer e de satisfação nesse mundo, isso não tem nenhum sentido. Mas para aquela pessoa que foi resgatada por Cristo e quer que o seu coração seja realmente tocado pela eternidade enquanto caminha nesta terra, sim, aí tem sentido. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é um fardo, não é um aguilhão, não é um cadeado, não é uma cerca que nos prende. Não, Cristo nos liberta de todas as cadeias. Essa é a verdade, esse é o ponto. Então a pobreza vivida segundo o Evangelho não é miséria, nem simples desapego material. É antes uma escolha de amor para seguir Jesus mais de perto. O próprio Cristo, sendo rico, fez-se pobre por nós para nos enriquecer com a sua pobreza. 2 Coríntios 8:9. Essa pobreza não é apenas exterior, mas interior. É liberdade de coração, que permite amar sem se prender a nada que não seja a Deus. Aqui eu recordo a importância da gente conhecer a vida dos santos, porque os santos, eles viveram isso e, portanto, nós podemos ter neles um incentivo para que também nós procuremos viver essa graça do despojamento, essa graça da pobreza interior profunda, esse desapego. É claro que a vivência dessa pobreza espiritual que nos leva ao desapego, ela não é apenas para os religiosos. Os leigos, casais também precisam ter essa disponibilidade de entender que a nossa confiança está somente em Deus. Mesmo você que é muito rico, possui muitos bens, você deve ter esse coração pobre, esse coração despojado, um coração que não se apega às coisas. Você deve olhar para a sua riqueza, agradecer a Deus por ela, pois com o trabalho honesto você acumulou esses bens que vão servir a sua família, servir os pobres, servir a igreja. O cristão que tem muitos bens, ele vive uma liberdade espiritual interior diante dos mesmos. Essa pobreza, que não é apenas exterior, ela é arraigada no profundo da alma. Dos religiosos e religiosas, cuja semana nós estamos lembrando deles, tem esse ideal como voto. Não é como um compromisso apenas, mas como um voto.
de viver profundamente a pobreza. O Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, sobre a Igreja, ensina que os consagrados têm o dever de viver a pobreza de modo a manifestar claramente que o reino de Deus não é deste mundo e que sua esperança está depositada onde? Nos bens celestes. Assim, a pobreza evangélica se torna sinal visível da primazia de Deus e da vida futura. Aliás, a gente sabe disso, a sabedoria humana dos antigos também vão corroborando com essa prerrogativa do próprio Cristo que nos ensinou a sermos livres diante dos bens. Os religiosos vivem essa graça, vivem da providência. O decreto Perfectae Caritatis sobre a renovação da vida religiosa no Concílio Vaticano II afirma que a pobreza voluntária deve ser escolhida e vivida com alegria, como participação da pobreza de Cristo. E vai além, pede que ela seja pobreza de fato e de espírito, ou seja, não apenas ausência de bens, mas confiança total na providência e despreendimento interior, mesmo do que é legítimo você possuir. Essa confiança na providência, eu entendo que pela fé a gente vive da providência. Eu tenho muitos fatos na minha vida que corroboram com isso. A providência de Deus, ela existe. Deus provê os seus filhos. Essa pobreza, ela é fonte de liberdade interior. Porque você pode ser muito rico, ter muitos bens, mas você sabe, isso aqui é pequeno diante daquele que é o Rei dos Reis. A minha vida te pertence, meu Senhor. Não pertence a esses bens. Esses bens o Senhor me deu a graça de possuí-los, através do negócio, do trabalho justo, e eu agradeço por isso, mas eu não posso ter minha alma corroborada, pregada nesses bens. Não. Nós somos livres. Porque as riquezas humanas, elas dão seguranças humanas. As riquezas espirituais nos eleva espiritualmente. Então, essa pobreza permite que a pessoa se dedique totalmente a Deus e aos irmãos. É o caso dos religiosos, que vive para Deus, que vive para o próximo. Podemos lembrar aqui as irmãs da caridade, as filhas de Santa Teresa de Calcutá. Elas, pelo que eu conheço na vida religiosa, são as mais radicais que eu já vi até hoje na vivência da pobreza. Se mistura com os pobres, ajudando os pobres, vivendo daquilo que os pobres vivem e de uma maneira muito coerente, muito bonita. Quem vive a pobreza evangélica experimenta que o verdadeiro tesouro da vida está no céu e que aqui tudo é relativo e passageiro. As coisas vão com uma rapidez muito grande, muito intensa. E na vida religiosa, essa pobreza se expressa no uso comum dos bens, na simplicidade de vida, na disponibilidade para ser enviado aonde for necessário. O religioso deve olhar no espelho e dizer: eu não me pertenço, eu pertenço a Deus. Mesmo uma congregação que tenha bens, que tenha um colégio, uma universidade, um hospital, mas os religiosos devem viver a pobreza, mesmo tendo essas coisas. E nunca esquecer os pobres. Os pobres são sempre prioridade na igreja. Sempre foi assim e sempre será assim. São Francisco de Assis é um ícone desse ideal religioso da pobreza. Chamava a pobreza de dama e esposa,
porque o fazia livre para amar. E Santa Teresa de Calcutá lembrava: quem não está livre das coisas não está livre para amar de verdade. E é correto dizer isso. A pobreza evangélica é também profética, porque ela denuncia as injustiças, a ganância e o acúmulo egoísta, mostrando que a felicidade não depende daquilo que a gente possui, mas de quem possuímos, Cristo. Eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Quem não tem Cristo não tem nada. Portanto, meu dileto ouvinte, peçamos nesta manhã de terça-feira, mês vocacional, ano santo, que o Senhor nos dê um coração pobre, livre e generoso, que a pobreza em nossas famílias, paróquias e comunidades religiosas seja vivida como um sinal luminoso do reino que virá, onde Deus será tudo em todos. Vivamos o desapego e o desprendimento de tudo que nos segura neste mundo. Assim seja. Amém. O Evangelho da Santa Missa de hoje é extraído de Mateus 19, 23, 30. Jesus afirma: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa imagem forte nos mostra que as riquezas, quando absolutizadas, se tornam um peso que impede a entrada da alma na vida eterna. A gente precisa pensar nisso, com muita seriedade. Os discípulos se espantam e perguntam: quem poderá então salvar-se? Jesus responde: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aqui está o segredo: a pobreza evangélica não é obra apenas da força humana, mas fruto da graça de Deus que liberta e transforma o quê? O coração. O coração precisa ser transformado. São Pedro então lembra: não deixemos tudo e te seguimos. E Jesus garante: quem deixa casa, irmãos, pai, mãe e bens por causa dele, receberá muito mais já nesta vida, neste mundo e no mundo futuro, a vida eterna. É a promessa do cêntuplo, a alegria de pertencer à grande família da igreja e de viver já nesta terra, que a Salve Rainha chama de Vale de Lágrimas, o antegozo do céu. Que riqueza, meu prezado ouvinte! Uma grande riqueza, esse carisma da pobreza, do desapego que a vida religiosa testemunha para nós e que nós também devemos imitar. Que o Senhor nos ajude a viver do despojamento e a certeza de que tudo está nas mãos do Senhor. Assim seja. Amém. Te convido à oração final, especialmente os que estão passando por dificuldades. Que Deus os renove, os fortaleça. Não deixe de rezar, de confiar, de ter paciência. Você que está numa fase terminal da vida, não se apega a esse corpo, a essas coisas passageiras. Se apegue à palavra de Deus. Rezemos juntos. Ó Jesus, Mestre Divino, que sendo rico nos fizeste pobre por amor de nós, dai-nos um coração livre de toda avareza e apego, para que possamos seguir-vos com alegria e fidelidade. Conservai nas famílias e nas comunidades religiosas o espírito da pobreza evangélica, como testemunho de liberdade interior e de esperança nos bens eternos. Que muitos jovens, ao verem o exemplo dos que vivem desapegados por amor ao reino, sintam-se chamados a entregar-se totalmente a vós. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos anjos de Deus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada terça-feira para você, rezemos um pelo outro e obrigado pelas orações, pela estima que vocês deferem para mim, para o nosso programa. Sempre que a gente anda por esse mundo afora, encontramos as pessoas que dizem, eu escuto e rezo com o Senhor na oração da manhã. Muito obrigado por isso. Fique em paz.